Nos dias de hoje, com a facilidade que a internet nos dá, fica cada vez mais difícil a gente conseguir saber se as informações são fidedignas, se são boas informações e até que ponto a gente pode confiar no que a gente está lendo, certo? Se você não tem um bom cabedal de pesquisa, que geralmente a gente aprende na universidade a fazer, uma forma muito bacana de você entender o que é magia é correndo atrás de uma ordem. Hoje a gente vai contar para vocês o que é a Ordem do Grande Oriente Místico. Bom, eu estou aqui na sede da Ordem em São Paulo, que é o Templo do Hermes do Grande Oriente, que fica na Vila Maria, zona norte de São Paulo. E a gente faz várias atividades aqui. Se você quiser saber mais do que a gente oferece, entra aqui em ogon.org e lá tem o calendário do templo com todas as atividades. A gente faz muita coisa para o público e cada vez mais a gente está abrindo espaço, beleza? Mas hoje eu quero contar para vocês como é fazer parte de uma ordem. E basicamente eu vou contar da Ogon, porque é a ordem que eu faço parte atualmente, tá? Já fiz parte de algumas outras, mas hoje, como grão-mestre da ordem, também grão-mestre desse templo, resolvi contar para vocês a experiência de estar em uma ordem e por que é tão legal fazer parte de uma. Em primeiro lugar, não é obrigatório para você que está no caminho do adepto, querendo se tornar um mago, fazer parte de uma ordem qualquer, tá? E existem várias ordens muito legais, como por exemplo a Golden Dawn, a Ordo Templis Oriente, a Otto, né, que existem ainda algumas divisões. Algumas pessoas falam que não é original, outras pessoas falam que é original, mas enfim, você acha na internet, consegue achar informações. Tem a SCA, a Sociedade das Ciências Antigas, que eu fiz parte por um tempo. Tem também a Austrum Argentum, a Aurus Solis, enfim. Tem um monte de ordens por aí e todas elas seguem o mesmo objetivo, digamos assim, que é o aprendizado mágico, tá? Algumas outras ampliam esse objetivo para colaborações sociais, como é a parte da Ogon, né? A Ogon a gente tem trabalhos de filantropia, como o Pacto da Empatia, onde a gente ajuda crianças, a gente dá presente de Natal para as crianças pobres lá de Campinas. A gente tem o Flash Pets, que é uma iniciativa para ajudar a ONG a amar cats de gatinhos, e tem diversas outras iniciativas de cunho social que nós fazemos, tá? A ordem, ela funciona basicamente como uma universidade. Isso quer dizer que é possível você aprender magia fora de uma ordem, tanto quanto é possível você aprender medicina fora de uma ordem. Você pode pegar um montão de livros, ler esses livros, se tornar um crânio em medicina, saber todos os conceitos, todos os nomes das células, todos os nomes dos músculos do nosso corpo, sem estar, entretanto, numa universidade. A grande diferença é que numa universidade você vai ter esse aprendizado de forma concatenada e, melhor ainda, vai ter pessoas lá, que são os professores, que vão te levar pelo aprendizado, para você não se perder ao longo do seu contato com os livros. Eu estou falando isso para deixar claro para vocês que não necessariamente você precisa estar em uma ordem para aprender magia, mas é muito mais legal você estar numa ordem, porque primeiro você vai encontrar esses mestres que vão te ensinar um caminho, vão te levar pelo caminho, e segundo porque você vai encontrar toda uma estrutura social que vai te dar bases e te dar suporte para uma série de coisas. A maçonaria, por exemplo, funciona assim. Você tem todo o aprendizado esotérico da maçonaria, a questão simbólica, a questão da própria maçonaria, dos ritos maçônicos, mas você também tem, principalmente, uma sólida base social para você fazer parte. Então você vai ter amigos, vai ter irmãos, vai ter um monte de gente que você vai conhecer, principalmente tendo contatos, que vão te ajudar na sua vida profana, na sua vida fora da maçonaria. Aliás, vamos deixar claro um negócio aqui? Diversas vezes eu uso o termo profano, tá? Para quem não está numa ordem, e algumas pessoas se ofendem quando eu uso esse termo, o que é uma clara representação da falha do sistema de ensino que a gente tem, tá? Se você pegar o dicionário para entender o que é a palavra profano, você vai ver que ela não tem nada de pejorativo. Profano é só quem não está no meio daquilo, né? Então, quem faz parte de uma ordem é sagrado, é ordenado, iniciado. Quem não faz parte da ordem é profano. Isso quer dizer basicamente que eu sou profano a Aurum Solis. Eu não participo da Aurum Solis, então a Aurum Solis me trata como profano. Assim como nós do Ogon tratamos as pessoas da Aurum Solis como profanas, porque elas não fazem parte da Ogon. Ficou claro? Beleza. Afora isso, como geralmente funciona uma ordem, porque estrito sensu, cada ordem funciona meio que do seu jeito, tá? Assim como cada faculdade funciona do seu jeito. Em geral, para você entrar numa ordem, você precisa fazer uma aplicação, você precisa se aplicar a ela. Essa aplicação muda de ordem para ordem. O Círculo Iniciático de Hermes, do meu queridíssimo mestre
Frater Goya, por exemplo, te dá uma série de livros para fazer, para você ler, além de uma produção de diário mágico que vai ser corrigido, avaliado pelo seu avaliador, por quem estiver lá na ordem para entrar. A Ogón tem algumas formas de entrada, a indicação, por exemplo, e a prova semestral, né? A prova semestral é um formulário que você vai preencher, depois tem passando por esse formulário, tem uma outra prova, e passando por tudo isso, você adentra ao círculo da ordem. A indicação, um membro interno da ordem te indica, pessoas vão conversar com você, alguém vai te ligar em algum momento para fazer uma entrevista, vão te ligar de novo para te fazer uma outra entrevista, e aí, com tudo isso posto, essas pessoas que te ligaram vão entrar em contato com o círculo de mestres, colocar suas impressões e, caso passando, você é convidado a fazer parte, tá? Várias ordens funcionam de outras formas, a maçonaria também é por indicação, a Rosa Cruz, você pode só entrar no site e entrar lá, a SCA, se eu não me engano, tem também uma avaliaçãozinha que você faz, cada uma tem um jeitinho de entrar. Quando você passa, em geral, você é um iniciado ou uma pessoa em provação, tá? Você está em provação para aquilo, ou você já é um iniciado. No caso de algum, você já é um iniciado. Em outras ordens, você entra para aprovação. Você vai ficar ali sendo avaliado ainda por um tempo para depois fazer parte dos círculos internos, beleza? Quando você faz isso, em geral também, acontece uma iniciação, que muitas vezes é só um welcome, né? É um bem-vindo àquilo. Essa iniciação pode ser ritual, pode ser somente um parabéns, pode ser uma apresentação da ordem e dos membros a você, e você para os membros, alguma coisa assim. No caso do Ogón em particular, para quem está em São Paulo, a gente faz o welcome aqui no nosso templo, e depois essa pessoa já se torna um iniciado e faz parte dos círculos, participando das reuniões ordinárias, que a gente chama, das ROs, né? Reunião ordinária é o momento que a gente se encontra. A gente vem todo mundo para cá, para o templo, para discutir uma série de coisas, e na maioria das ordens é assim também. Vocês vão discutir coisas políticas da ordem, ou seja, coisas da estrutura da ordem, estrutura física. Então, quem vai liderar o quê? Quem vai varrer o chão? Quem vai comprar tal coisa? Que tipo de benfeitoria a gente vai fazer? Se vai fazer benfeitoria no templo? Se vai fazer algum ato de caridade com o dinheiro que entrou? Como arrecadar mais dinheiro, porque no mundo de hoje a gente não vive sem dinheiro, então muitas vezes a gente tem que arrecadar dinheiro para fazer as coisas que a gente quer. Enfim, tem essa discussão mais política. Depois, em geral também, tem a apresentação de um trabalho, né, que são as famosas monografias. Na maçonaria tinha também, eu participei de algumas dessas, também tem aqui na Ogón. A gente tem uma trilha filosófica que é única para cada ordem, tá? O caminho de aprendizado é único para cada ordem, mas em geral você é desafiado a fazer um trabalho escrito e defendê-lo em banca, que nem na universidade, tá? E também às vezes tem os atos mágicos em si. Aqui na Ogón a gente funciona basicamente desta forma. Primeiro tem a discussão política, estrutural, depois a gente tem uma apresentação de um trabalho, de uma monografia, às vezes um colóquio, que é um monólogo que um iniciado prepara a respeito de determinado tema, também funciona como uma espécie de trabalho para ele. E terceiro, a gente tem a aplicação da magia, que é onde a gente vai realmente aprender a fazer magia segundo os paradigmas daquele lugar, tá? O aprendizado de magia da Ogón é um, porque é o nosso paradigma, o aprendizado da Golden Dawn é outro, da Aurum Solis é outro, e essa é a grande brincadeira, porque você vai ter que se adequar a esse aprendizado. Então muitas vezes é legal você entender o que está rolando antes de fazer parte. E, em geral, nos sites onde você pode se inscrever ou com quem você vai falar na entrevista, já te dá esse spoiler, tá? Para você saber que você está entrando no lugar bom. A gente chama isso de alinhamento de expectativa, tá? Aqui na Ogón, a gente também tem alguns casos de aprendizado mágico fora esse. Por exemplo, o rito coletivo, né? Falei no vídeo passado. O rito coletivo é uma iniciativa que eu faço para ajudar as pessoas do lado de fora da ordem, de forma magística, e que não podem pagar para fazer um atendimento particular comigo, com o Fausto, com a Prace, ou com quem quer que seja, que esteja oferecendo esse tipo de atendimento, tá? É um rito mais básico, é um rito mais geral, e também é mais barato por conta disso. E também eu uso para educar os novos magos, né, os iniciados. Então eles vão aprender a fazer um rito, vão participar do rito. Alguns ritos são eles que vão tocar, tudo isso para ajudar eles a fazer magia direito, né? Fazer aquela magia que funciona, não aquela magia que a gente repete o rito até dar certo, né? A gente vai fazer uma magia que funciona,
toda essa magia que faz aqui, o solicitante manda para a gente um relatório falando se deu certo, se não deu certo, para a gente avaliar, dar esse feedback para o iniciado e dar instruções adicionais se for o caso. Aqui também nas aulas, né, nos minutos finais da reunião, que a gente tem um aprendizado mágico, a gente vai aprendendo, e aí já coisas que eu não posso falar, mas a gente vai aprendendo coisas oriundas do nosso paradigma hermetista e cada um no seu ritmo, né? Cada coisa no seu ritmo. Mas o mais legal que eu acho de fazer parte de uma ordem é o conglomerado de conhecimento que a ordem produz e disponibiliza para a gente. Por exemplo, aqui na Algon, a gente tem, eu que sou neuropsicólogo, mas a gente também tem historiador, a gente tem satanista, a gente tem biólogo, a gente tem físico, a gente tem psicólogo, a gente tem enfermeiro, a gente tem médico, a gente tem uma série de profissões especializadas, que eu poderia chamar de catedráticas, pessoas que participaram da universidade, são formadas nos mais diferentes níveis de formação, né? Tem aqui desde graduados até mestrados e doutorados em coisas, e essas pessoas trazem o seu conhecimento pra gente. Claro que ninguém vai sair daqui médico porque fez parte da Algon, sacou? A gente vai ter conhecimentos de medicina a ponto de poder, por exemplo, ajudar a gente, que a gente saber que uma dor aqui é uma dor no estômago, não é uma dor no baço. E também a gente tem a facilidade de conseguir acessar esses profissionais por irmandade, o que dá uma certa vantagem pra gente com relação, por exemplo, a desconto, né? A gente paga um pouco mais barato porque é irmão de ordem, todo mundo se confia. Mas esse aglomerado de informação que nos dá é a coisa que eu acho mais interessante dentro de uma ordem e é a coisa que eu trouxe para o Algon e bato o martelo firme para que aqui aconteça. A nossa ordem, parte do pressuposto, nossa filosofia básica é mudar o mundo através da aquisição e compartilhamento de conhecimento, então o conhecimento aqui é muito importante e valorizado. Isso quer dizer, inclusive, que dentro dos muros da ordem a gente tem um ambiente seguro para discussões, porque as pessoas, como estão ávidos pelo conhecimento e não ávidos em certificar suas opiniões, aqui as pessoas conseguem discutir livremente sobre os mais diversos assuntos, que vão desde questões de gênero até microbiologia espacial. E isso também se aplica aos cabedais de crença, né? Como eu disse, a gente tem satanistas, e esqueci de dizer os outros, então temos satanistas, temos cristãos católicos, temos evangélicos, temos budistas, temos umbandistas, temos candomblecistas, temos a galera da quimbanda, tem uma sorte de pessoas aqui dos mais diferentes paradigmas de crença, dos mais diferentes cabedais de crença, para que a gente consiga compartilhar os conhecimentos disso e chegar no mínimo divisor comum. Geralmente a gente em ordem fala que o hermetismo é a busca da explicação que vai explicar todas as explicações. Então uma coisa que a gente consegue fazer com muita tranquilidade aqui é, por exemplo, confrontar a incorporação da Umbanda com a incorporação da Quimbanda e ver qual é o mecanismo que está funcionando por trás disso. Esse tipo de coisa aliada à minha curiosidade natural, por exemplo, e à minha capacidade de aprendizado, né, de correr atrás de informação para aprender coisas, a minha, digamos, expertise em pesquisas acadêmicas, me dá a possibilidade de chegar para vocês num vídeo de quarta e falar, olha, eu acredito que exista a incorporação no sentido que um umbandista fala, de um espírito desencarnado se comunicar com um espírito encarnado. Eu ainda acredito que essa possibilidade é válida. Entretanto, eu não sei se isso é real. Por quê? Porque eu fiz pós-graduação em neuropsicologia, eu entendo um pouco da parte tanto neural quanto da parte psicológica, e eu consigo identificar outras questões tantas que funcionam tanto quanto funciona uma incorporação, que dariam resultados no sentido da pessoa assumir um outro arquétipo, assumir um outro estereótipo de bases puramente psicológicas, sem a existência de espíritos. E o mais legal, depois de tanto pesquisar e confrontar conhecimento com os meus irmãos de ordem, eu acabei descobrindo que essa diferença não importa tanto no trabalho mágico. O que quer dizer basicamente que não importa se num terreiro de Umbanda você está incorporado ou é questão da sua mente. O importante é que está acontecendo alguma coisa, e essa coisa tem que ser levada em sério, porque todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido. Depois a gente racionaliza, mas naquela hora está acontecendo alguma coisa efetivamente. E essa coisa não depende de existirem espíritos ou não.
Assim como a magia não depende da existência de deuses para funcionar, mas também se pode usar a existência de deuses para funcionar. Porque no fundo o que funciona é a relação. Esse tipo de percepção eu só consegui conversando com os meus amigos magos dentro do Ogon. E tem uma coisa muito importante que uma ordem dá pra gente, que é fundamental para o ser humano, ajuda bastante na sua vida, no dia a dia, e muita gente esquece, que é o pertencimento a uma ordem social. Ordem social que eu tô falando aqui não tem nada a ver com classe social, com questão financeira, monetária, nem nada disso. O fato é que a gente passa a participar de um grupo, a pertencer a um grupo. E nós, seres humanos, somos animais sociáveis, somos animais políticos. O que quer dizer que se ficar afastado da sociedade, embora possa parecer bacana no primeiro momento, confesso, eu acho bacana, mas em algum momento isso vai te dar um problema, porque a gente precisa dessa troca. Mesmo que seja por caracteres muito egoístas, eu preciso da troca para aprender com as pessoas. Mesmo assim, você ainda precisa estar em contato com pessoas. E a ordem, seja ela qual for, geralmente te faculta esse tipo de coisa, te dá um propósito de vida, te dá um objetivo que você pode perseguir. E esse objetivo, por incrível que pareça, faz toda a diferença, incluindo contra a depressão. Obviamente que eu não estou falando aqui que participar de uma ordem é a cura para a depressão, e nem que é seu caso ser curado da depressão por conta da participação de uma ordem, tá? Mas a gente sabe já neurologicamente que a falta de um objetivo, tal qual a falta de controle, acabam gerando ansiedade, que geram na gente, entre outras coisas, depressão, tá? Então, quando você está numa ordem, você automaticamente compra um monte de objetivos para sua vida, que na maioria dos casos você vai escolher, tá? Aqui na Ogon, por exemplo, a gente tem algumas manifestações de iniciados que são bastante legais e ocupam muita gente, como por exemplo, a gente tem uma produção de uma revista da ordem de circulação interna, que logo logo vai circular externamente também, mas por enquanto só internamente. A gente tem grupo de narrativas, onde as pessoas vão aprender como funciona uma narrativa para fazer ritos mais eficazes, e também para controlar a própria narrativa da sua vida, como está bem explicado aqui, ó, no Práticas de Feitiçaria. A gente também tem grupos de aula de inglês, grupos de RPG, grupo de vários sistemas, de vampiro, de lobisomem, enfim, vários sistemas. Tem iniciado que está bolando seu próprio sistema de RPG, fora que nós temos que tomar conta dos nossos irmãos mais novos, o que também dá pra gente um propósito de vida. A gente precisa estar aqui porque essas pessoas confiam na gente. Então, esse grupo, essa montagem desse grupo social facilita bastante na nossa vida, nos dá o objetivo de vida e nos faculta que a gente tenha uma vida melhor. E tem uma coisa final aqui. Geralmente, a participação de uma ordem facilita a sua vida profana. Porque, por exemplo, se eu precisar de um psicólogo agora, na ordem tem. E ele vai me fazer um preço camarada. E talvez, quem sabe, se eu estiver em situação de risco, se eu estiver em situação sem dinheiro, por exemplo, talvez ele me atenda de graça. Porque ele é irmão de ordem, ele sabe do que eu estou passando, porque nós somos irmãos, a gente compartilha esse tipo de coisa, e facilita para mim um processo de melhora. Eu, por exemplo, faço eventos no Brasil todo, né? Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas em junho eu vou estar em Curitiba fazendo um evento, em maio eu vou estar em Porto Alegre fazendo outro evento, em breve a gente também vai estar em Minas Gerais, enfim, em outros lugares tantos, e eu sei que eu posso ir para qualquer um desses lugares que vai ter um irmão lá meu para me receber, me dar morada na sua casa, eu vou poder passar a noite na casa dele e tal, assim como todos eles sabem que quando eles vêm para São Paulo, para trabalho, para lazer, para férias, para qualquer coisa, todos os irmãos de ordem aqui têm um lar que oferece, né? Tem a minha casa, tem a casa da minha mãe, que as pessoas já dormiram lá, o Caco já passou a noite lá, o Axel já passou a noite lá, enfim, a gente cria um laço de família que muitas vezes a gente não tem em casa, e isso é muito bacana de participar, né? Fora que é muito legal você vestir uma roupinha de mago. Bom, era isso que eu tinha falado para vocês hoje, tá? Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para convencer vocês a entrarem no Ogon de forma nenhuma. É que muita gente me pergunta qual que é a diferença do caminho solitário para o caminho de ordenado, e eu resolvi contar aqui porque eu estou aqui no templo. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando aqui e eu fiquei empolgado para falar sobre isso. Então, espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Tchau!